Secretária, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Esse novo decreto publicado pela Prefeitura modifica aí o horário do toque de recolher, altera restrição de funcionamento de bares, lanchonetes, tabacarias, enfim. Vamos falar de tudo, no geral, comércio em geral, igrejas, indústrias. Muito bom dia, secretária. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, infelizmente, não trago boas notícias, né? Gostaria eu de trazer, mas você já falou muito bem aí do alto índice de casos, Sim. do volume baixo de vacinação, que eu espero que agora, depois da sua ajuda, a gente consiga aumentar. E eu venho trazendo o novo decreto, né? Que vai ficar em vigor enquanto o município estiver em bandeira vermelha. Vamos lá, vamos começar aqui pelo toque de recolher, secretária. Eu já dei algumas informações aqui, mas reforça e passa para a população como fica o toque de recolher. Exato. Nestor, o toque de recolher a partir de hoje, dia 2 de junho, de segunda a sexta, ele vai das 21 horas Brasília às 6 da manhã Brasília. E nos finais de semana e feriados, conforme é a data de amanhã, ele é das 19 horas Brasília às 6 da manhã Brasília. Importante ressaltar à população que a partir de hoje, quarta-feira, já está valendo esse toque de recolher. Amanhã é feriado. Amanhã tem horário diferenciado aí para o toque de recolher. Feriado, sábados e aos domingos, o toque de recolher começa às Às 18 horas. 19. Porém, Às 19 BR, né? a gente usa aqui horário Brasília, né? Então, de Isso. segunda a sexta, das 9 da noite às 6 da manhã, e sábados, domingos e feriados, como é amanhã, começa às 19 horas o toque de recolher e vai até às 6 da manhã. Secretária, vamos estendendo este assunto aí. Em relação ao toque de recolher, teve também algumas restrições, algumas medidas aí que alteram as restrições para o funcionamento de bares, lanchonetes. Já vamos aproveitar e falar disso, porque isso daí também tem relação com o toque de recolher. Exato, Nestor. O que que acontece hoje, tá? A gente está restringindo alguns comércios. A ideia é não fechar ninguém, como lá do início, mas a gente precisa restringir o máximo que a gente conseguir. Então, todos os estabelecimentos, farmácias, supermercados e os que são considerados essenciais, eles têm o volume de 50% de sua capacidade. Eles têm que cumprir toda a norma de biossegurança, ou seja, tem que estar sinalizado na porta a obrigatoriedade do uso de máscara, a capacidade de 50%, o álcool tem que estar disponível na entrada para o cliente, e o cliente tem que manter o distanciamento dentro do estabelecimento. Eu Inclusive, friso que no decreto a gente escreveu, para que fique bem claro, o uso da máscara da forma adequada. A máscara ela tem que cobrir a boca e o nariz. Né? Eu até acompanhando a live vi que algumas pessoas questionaram que tem gente usando máscara no queixo. Gente, a máscara precisa cobrir a boca e o nariz. Né? Os clubes de serviços, espaços de evento, as quadras poliesportivas, os campos de futebol estão suspensos. É, Todo e qualquer encontro promovido, seja nas residências, sejam nas praças, seja na rua, que tiver mais de 10 pessoas, será considerado aglomeração. Isso é uma informação muito importante, porque às vezes, muita gente fala assim, mas o que que é aglomeração? Então, ou seja, mais de 10 pessoas é considerado aglomeração, Mesmo que seja né? da família, né? Mesmo que seja da família. Então, assim, mais de 10 pessoas será considerado. Então, as pessoas precisam estar atentas a isso. Os templos religiosos, os prestadores de serviços, as outras lojas, né, as lojas de variedade, de calçados, de roupa e afins, também vão estar atendendo com 50% da capacidade. Também precisam manifestar, precisa ter na entrada a obrigatoriedade de máscara, o álcool, o distanciamento dentro dos estabelecimentos. Com relação aos restaurantes, lanchonetes, padarias, os carrinhos de cachorro-quente que a gente tem na cidade, os espetinhos,
também tem que funcionar com 50% da capacidade, todas as regras que eu já falei anteriormente, mas aí vem uma mudança. Antes a gente tinha 4 pessoas por mesa, agora a gente passa a ter 2 pessoas por mesa. A gente não pode ter mesas com mais de 2 pessoas. E, claro, fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas, que já está desde o dia 27, dentro dos estabelecimentos e das vias e locais públicos, tá? Com relação às indústrias, né, que muitos nós somos questionados em relação às indústrias. Todas as indústrias apresentaram e têm um plano de biossegurança que foi verificado e vem sendo fiscalizado pela Vigilância Sanitária. Então, as indústrias precisam continuar cumprindo com o plano de biossegurança apresentado por elas, tá? É necessário, mais do que nunca, que as indústrias façam aferição de temperaturas, que as indústrias disponibilizem os equipamentos de segurança para os seus colaboradores, que os transportes, as empresas que fazem o transporte dos colaboradores zelem por esses transportes, higienize esse transporte para que essa contaminação seja diminuída. A gente pede para todo mundo que tenha a condição de fazer a venda pela internet, pelo delivery, pelo PEG leve, que dê prioridade para esse tipo de atendimento, porque isso é uma forma de diminuir a circulação de pessoas dentro do município. Com relação às conveniências e tabacarias, estas especificamente só poderão trabalhar com o PEG leve e com o delivery, e dentro do horário permitido. No horário do toque de recolher, elas precisam estar fechadas. Lembrando, Nestor, que a alimentação que pode ser vendida por delivery após o horário do toque de recolher, o estabelecimento precisa estar fechado, tá? É só o delivery exclusivamente. Tá certo. Outra mudança que a gente teve é com relação aos salões de beleza, centros estéticos, barbeiros, os escritórios profissionais liberais, né, que são advogados, contador, eles só podem manter atendimento, por exemplo, eu tenho um salão e eu tenho 3 pessoas que atendem nesse salão, então eu só posso ter dentro do estabelecimento 3 clientes. Eu não posso ter espera dentro do estabelecimento, então o horário precisa ser agendado, as pessoas não podem ficar aguardando dentro do estabelecimento. Outra coisa que a gente conversou bastante, inclusive o comitê fez bastante esse questionamento, é com relação à punição. A gente acha que muitas pessoas estão descuidando por conta de falar que vai passar aqui, só vai conversar, só vai orientar. Então, a regra mudou. A partir de agora, né, até em função da gente ter conseguido aumentar o número dos nossos fiscais de vigilância sanitária, as pessoas vão sofrer punição pelo não cumprimento de suas obrigatoriedades, né? Está previsto na lei, está previsto no Código de Vigilância Sanitária do município. Então, assim, a gente pede encarecidamente que os estabelecimentos se comprometam a cumprir as regras. E, Nestor, eu peço encarecidamente para que as famílias que têm casos positivos e precisam ficar isoladas, que fiquem, né? A gente sabe que hoje a maioria da farmácia, dos supermercados, eles fazem as entregas. Então, assim, tá positivo, saiu lá da secretaria, saiu com o isolamento, né? Assinou o termo de isolamento, fica em casa. A gente tem recebido bastante denúncia de pessoas que estão positivas e estão circulando, né? E com isso acaba sendo contaminado umas pessoas que não têm nada, vamos falar assim, com isso, né? Assim, não estão descumprindo as regras. Então, isso é muito importante. Outra situação importante, os vacinados, mesmo que com a vacinação completa, tendo recebido a primeira e a segunda dose, eles precisam continuar se cuidando, precisa continuar usando máscara, precisa continuar higienizando as mãos, precisa continuar mantendo o distanciamento. Não é porque está vacinado que não vai se contaminar. Então, é bem importante essas observações para a gente poder tentar, né, diminuir os casos. Você falou muito bem sobre a situação do Estado,
né? Eu estive participando, a pedido do prefeito, de uma reunião com demais prefeitos do estado. A situação é bem grave. Nós temos muitos municípios que estão para decretar o lockdown e, inclusive, muitos municípios que já estão decretando a lei seca e que nem a venda de bebidas não será permitida. Então, a gente está, mais uma vez, tentando não tomar esse tipo de medida para não prejudicar o nosso comércio, a pedido do prefeito, né, que ele tem isso desde o princípio, mas a gente também não pode comprometer a saúde do município. Tá certo. Secretária, isso tudo no papel tá muito bonito. Agora, o que a gente quer saber é sobre a fiscalização de fato, aquela fiscalização que o povo quer ver nas ruas, quer ver o fiscal andando. Eu penso o seguinte: uma situação dessa de saúde pública não deveria nem ter fiscalização, não deveria nem ter fiscal. Acho que cada cidadão tem a sua responsabilidade, né? Deveria ter consciência e respeitar. Agora, a gente sabe que alguns, muitos pagam pelo erro de alguns. E aí, o que a população cobra desde o início dessa pandemia, quando são anunciados os decretos, é a fiscalização. Fiscal nas ruas, fiscal andando, fiscal acompanhando. Porque agora não tem mais essa de orientar. Agora não tem mais essa de chegar e falar, ó, muda aqui, faz isso porque você está errado. Agora no decreto diz que se o cidadão for flagrado, será de fato punido. Como que será essa fiscalização, secretário? Exato, Nestor. Eu até conversei ontem com a Adilson, né? A gente ampliou o número de fiscais da vigilância e a fiscalização vai acontecer dessa maneira mesmo. A Secretaria de Saúde está montando uma estratégia para que a vigilância fique sabendo, no primeiro momento do termo de isolamento, e, né, que algum cidadão for positivado, eles vão ficar sabendo. Para ajudar nessa fiscalização, a gente vai envolver os agentes de saúde, os agentes de endemias, para que a gente possa realmente aplicar essa multa. E vale ressaltar que, por mais que a gente aplique a multa enquanto município, pelo Código de Vigilância, inclusive um pedido do Ministério Público foi que fosse lavrado o boletim de ocorrência e que fosse para o judiciário, porque é crime previsto em lei. Então, ou seja, não é só uma punição do município, tá? Fique claro. Com relação aos estabelecimentos, Nestor, a gente vai fazer notificação escrita, suspensão por 3 dias na primeira infração. Na segunda infração, a suspensão é por 7 dias. E caso ainda assim ocorra uma terceira infração, é a cassação do alvará. Sem falar que a vigilância tem, segundo o Código da Vigilância Sanitária, a autonomia de aplicar multas para os estabelecimentos também. Então, a situação aí no decreto é muito mais rígido. Muito mais rígido. Além E dessas vale alterações. lembrar que não é apenas a vigilância. A gente vai ter aí o apoio e o suporte da polícia, do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Civil Militar, do Corpo de Bombeiros, né, para que isso seja cumprido. É muito importante que isso seja cumprido, é o que você falou. A gente jamais queria ter que nós termos que punir um cidadão ou punir um estabelecimento pelo não cumprimento. Mas, infelizmente, a situação obriga, né? Porque se as pessoas não se conscientizam, se as pessoas não conseguem cumprir as regras, né? Então, a gente precisa fazer uma outra maneira antes que a gente chegue no estágio irreversível no nível de saúde. Bom, eu recebi aqui algumas perguntas, mas pela conversa aqui com a secretária e as informações, eu acho que todas essas perguntas, né, essas dúvidas foram sanadas, porque a secretária foi bem esclarecedora, né? Foi com muita tranquilidade passando essas informações sobre esse novo decreto. Secretária, isso está tudo valendo a partir de hoje, né? Tudo valendo a partir de hoje, Nestor. Caso alguém tenha alguma dúvida específica, a gente já está orientando a SEAT, pode ligar aqui na comunicação também, na prefeitura, a gente esclarece, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para fazer o melhor e para tentar, de preferência com a ajuda de todos, lutar contra esse vírus, né? E volto a ressaltar o que você já disse, o que a minha companheira secretária de saúde, Daiane, já disse.
para que as pessoas tenham calma. A intenção é vacinar todo mundo. A gente espera que com essa mudança que vem agora, né, de vacinar pela faixa etária, a gente consiga dar uma acelerada boa na vacina, mas a gente pede às pessoas, Nestor, que fiquem de olho, né, que observem aí o que você fala na rádio, porque eu sei que você sempre está falando qual que é a faixa que a gente está vacinando, que vejam as redes sociais da prefeitura, que entrem em contato, se não consegue falar na secretaria, que entrem em contato aqui na prefeitura, que a gente tenta ajudar, porque a gente sabe que a demanda na Secretaria de Saúde é muito grande, né? Eu tive lá alguns dias, o telefone realmente não para, é uma ligação atrás da outra, então às vezes as pessoas queixam que não estão não sendo atendidas, mas é por conta do volume, né? Então, assim, a gente pede para que as pessoas que têm a oportunidade de se vacinar, que estão sendo convocadas, que compareçam para essa vacinação, porque é a única forma que nós temos de melhorar a situação de forma efetiva e eficaz é sendo vacinado. Tá certo. Secretária, aqui tem uma situação que é a seguinte, eu até falei sobre isso essa semana, salvo engano, semana passada. Por exemplo, o cidadão testou positivo, ou ele foi no covidário e apresentou alguns sintomas e, e fez o exame e ainda não saiu o resultado do exame. A orientação é para que ele fique em casa, isolado, né? Isolamento domiciliar, e que os membros da casa, as outras pessoas que vivem sobre o mesmo teto ali, que também fiquem isolados. Aí tem uma outra situação que eu por empatia, eu também vejo esse outro lado do cidadão que trouxe isso pra gente aqui. E eu já coloquei isso à tona, mas até então não consegui uma resposta de ninguém da administração, que é o seguinte: o cidadão recebe essa orientação para ficar em casa isolado, mas aí ele precisa de um atestado médico. Como que ele faz? Ele tem que voltar lá. Ele precisa, depois de testado, sai o exame, testou positivo, manda ele para casa, ele precisa do medicamento, ele tem que voltar. E aí fica andando para lá e para cá. Semana passada, um cidadão que testou positivo veio aqui na rádio para reclamar que ele não estava conseguindo atestado e nem o medicamento. Qual que é a orientação, secretário? Ou tá faltando, assim, orientar melhor o cidadão? Explica isso pra gente, esclarece isso aí. Nestor, é difícil, assim, né? A gente tem, porque a gente lida com pessoas, é muito complicado. Eu entendo a necessidade, a gente sabe que as pessoas precisam desse atestado, precisam, né, de toda essa situação, mas eu acredito que a gente está orientando. O que que acontece às vezes? Às vezes a pessoa testou, por exemplo, não testou no Covidário, ela testou no particular, e aí ela não levou o resultado para o médico, e aí ela vai ficar circulando até ela conseguir esse atestado. No caso do Covidário, pelas orientações, a pessoa é orientada a se isolar, ela tem lá que ela fez o exame, né? Ela tem a comprovação que ela fez o exame, e essa comprovação já teria que ser o suficiente. Eu entendo, a gente sabe que a orientação é que as pessoas se isolem, que a família se isole, que em alguns casos a pessoa não tem outra pessoa que possa correr atrás da situação para ela, mas a gente pede, Nestor, que a pessoa evite. Porque, assim, se a pessoa está circulando ali, né, no pior das hipóteses, entre o Covidário e a casa dela, ainda não me preocupa. Mas nós temos casos, igual você falou, a pessoa vai na rádio, a pessoa vai na Secretaria de Saúde, a pessoa vai num comércio. Eu recebo muita reclamação da pessoa que está no comércio e a própria pessoa fala que está positivada e que está ali, não sei, pagando uma conta ou fazendo alguma coisa nesse sentido. E essa circulação é que preocupa, porque se a pessoa está circulando ali num ambiente hospitalar ou num ambiente do próprio covidário, a chance ainda é menor, mas a partir do momento que ela vai para um lugar em que não tem ninguém contaminado, em que ela está pondo outras pessoas em risco. É verdade, tem que ter. Enfim, bom, a partir de agora, com esse novo decreto, o cidadão que testou positivo ou que é suspeito devido aos sintomas e que foi orientado pela equipe médica para ficar em isolamento domiciliar, se ele for flagrado andando nas ruas descumprindo o isolamento, terá punição, então. Exatamente. Outra coisa, Nestor, já tivemos casos de pessoas que se recusam a assinar o termo de isolamento domiciliar.
que fique claro que se a pessoa não quiser assinar, ela não é obrigada a assinar. Nós vamos pôr duas testemunhas para assinar de que ela está ciente que ela deveria ter se isolado. Né? A gente tem muitas reclamações, mas eu não sou obrigada a produzir prova contra mim. Ok, só que nós temos lá a notificação, nós vamos pedir duas testemunhas para assinar e vai ser válido do mesmo jeito. Tá certo, secretária. Aproveitando a oportunidade, só para a gente finalizar, um assunto que me trouxeram aqui algumas vezes, e em momento algum eu até abordei sobre este assunto, mas aproveitar a secretária, a Fernanda, que é chefe de gabinete, e essa sugestão, eu não vi se isso está acontecendo em outros municípios, não sei se isso fere algum princípio aí, mas o pessoal está dizendo, quem testou positivo, coloca uma pulseira neles. Qual que é a sua opinião, em relação a isso? Uma pulseira para marcar quem está positivo. Isso foi, inclusive, debatido no comitê, tá, Nestor? É um assunto que está bem à tona. Sim. Se eu não estiver enganado, me parece que teve um município em São Paulo que adotou essa pulseira. E aí alguns processos foram abertos, que você estaria expondo a pessoa, né? Então, assim, você gera um preconceito, você gera uma série de fatores. Inclusive, a gente conversou com a doutora Girusa do Ministério Público, ela também não vê muita viabilidade nisso, ela fica preocupada com as questões legais, mas o que eu digo é o seguinte, a gente poderia até colocar, mas o que impede essa pessoa de retirar essa pulseira? Ela não é inviolável, não é uma pulseira, não é como, né, vou fazer uma comparação meio negativa, mas ela não é como uma tornozeleira que para a pessoa tirar dá trabalho. E ainda assim tiram, né? Exatamente. E ainda Então, assim, assim você tiram. pensa o que seria uma pulseira? Se a pessoa quiser chegar na casa dela e cortar essa pulseira, ela vai cortar. E eu vou ter que partir para outro tipo de sanção, assim como a gente está tendo que fazer agora. Né? Porque uma vez que a pessoa está lá, ela assinou, ela viu que ela tem um termo de isolamento. Se ela descumprir, para mim é o mesmo efeito dela ir cortar a pulseira. Realmente, é um assunto que gera muita polêmica. Secretário, quer deixar mais algum recado, mais uma informação? Vem aí um feriadão prolongado para muitos, né? Mais uma preocupação. Acabei de receber aqui agora da Camila, da Diretoria de Comunicação, o boletim da Covid atualizado. Nas últimas 24 horas, mais 44 novos casos positivos. Portanto, os números continuam altos, muito preocupante. Vem aí mais um feriado. Para muitos é um feriado prolongado. Qual que é a recomendação? A mesma recomendação, aliás, só que agora tem um novo decreto, hein? Mais rígido. Pode falar com a gente, secretário. Pode finalizar. Bom, Nestor, é isso que você está falando, né? Não tem muito mais o que eu acrescentar. É um feriado para algumas pessoas prolongado. A fiscalização ela vai acontecer de maneira bastante efetiva nesse sentido. E ela vem, inclusive, a nível de estado, a Sonasul fez também uma recomendação para que todos os municípios adotassem a proibição do consumo de bebida alcoólica. Alguns municípios, inclusive, estão fechando para que não tenha acesso, né, os intermunicipais não circulem. Então, assim, o que a gente pede é consciência, porque no ritmo que nós estamos, a gente vai chegar no momento em que não vai ter atendimento. As pessoas que procuram atendimento já estão reclamando porque está cheio, está tumultuado, e de fato está, né? Por maior que seja o nosso esforço, o esforço do prefeito em tentar amenizar isso, muitos casos positivados todos os dias, a gente está vendo uma média aí de 30 casos positivados por dia, é muito alto, né? São muitos os fatores que a gente acredita que estão levando a esse aumento de casos, então agora, mais do que nunca, a gente precisa que as pessoas se cuidem daqueles que elas amam, preferencialmente, fique em casa, não aglomera, aproveite o feriado para descansar o corpo e a mente, né? Ficar ali entre pai, mãe e filhos, né? Vamos nos reinventar nesse momento para que a gente possa, mais uma vez, vencer esse grande índice de casos dentro do município. Secretária, tem gente o suficiente para fiscalização, que eu já estou recebendo questionamentos aqui, porque é feriado prolongado, como vão ficar os ranchos e as margens dos nossos rios. É uma preocupação também de alguns
E eu, claro, imagino que seja de vocês também. Tem gente o suficiente para essa fiscalização? Nestor, gente suficiente nunca tem, Concordo, né? Porque sim. se a gente for olhar, se a gente for olhar a nível de população, a gente tem déficit. Mas a gente teve aí um aporte das forças no Corpo de Bombeiros, veio mais pessoal, a gente vai aproveitar, o pessoal vai ajudar a gente. A gente tem mais agentes de vigilância sanitária também já dentro do município para ajudar. Então, assim, a gente está reforçando, né, o que a gente pode. Que é suficiente? Nunca é, né? Mas a gente conta, inclusive, com o apoio da população para denúncia, né? Viu que é algo que está muito escandaloso, denuncia, ou liga na polícia, ou liga na vigilância, para a gente poder tentar, principalmente nos pontos de maior aglomeração.